Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da FAB. Meu nome é Samuel Dourado, faço parte aqui da equipe da FAB. Dessa vez, tô na frente das câmeras, eu costumo ficar atrás aí, vocês não me veem muito, mas eu tô aqui hoje para apresentar um programa muito interessante, que é o programa Tirando Dúvidas Teológicas. Esse programa vai dar o que falar, hein? Hoje eu tô aqui com o pastor Silas Dourado, se apresenta pro pessoal aí. Olá, queridos alunos, ouvintes, pessoal que tem acompanhado a gente aí, que tem estudado a palavra de Deus e gosta, tem muitas curiosidades aí da palavra de Deus, gosta de aprender. Estamos aqui dos estúdios da FAB e vamos tentar aí elucidar algumas questões interessantes. Estou aqui com meu filho Samuel Dourado, aí é crente, e vamos aí tentar te ajudar a compreender alguns assuntos interessantíssimos, ó. Para o programa de hoje, a gente decidiu falar um pouco sobre um livro que é extremamente importante para o cristão, a Bíblia Sagrada. Pai, eu queria começar esse programa te perguntando uma coisa. Eu queria que você trouxesse para a gente um panorama da Bíblia, sobre a importância da Bíblia, porque vamos parar para pensar, é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, perseguições se passaram e esse livro se manteve até os dias de hoje. Então, traz uma visão panorâmica da Bíblia para a gente. A Bíblia, Samuel, é o livro mais amado e mais odiado de todo mundo. Nunca, e não há precedente na história, um livro que marcou tanto uma geração, o mundo, como a Bíblia. Mas entendendo um pouco mais sobre a Bíblia, na verdade ela começou a ser escrita há 3.500 anos atrás. Ela começou a ser escrita por Moisés, segundo ela mesma, no capítulo 17 de Êxodo, quando Deus ordenou Moisés a escrever a peleja com Amaleque. Ali foi a primeira vez que Deus ordenou que alguém começasse a escrever sua palavra. Mas quando temos ali a história de Moisés, já tinha se passado pelo menos da queda de Adão até aquele momento ali, você tinha por volta aí de 2.500 anos de história. Então Moisés começa escrevendo a trajetória do Êxodo, mas o Espírito Santo conduz Moisés para escrever também o Gênesis. E é engraçado pensar nisso, porque quando falamos do Gênesis, existem lacunas no Gênesis, porque a ideia que a gente tem que ter da Bíblia não é um livro histórico, por mais que tenha história na Bíblia. A Bíblia é dividida, por exemplo, no Antigo Testamento, lei, história, poesia e profecia na sua literatura. O Novo Testamento nós temos biografia, história, epístolas e profecia. Então ela é muito bem dividida. Os judeus dividem um pouquinho diferente pela própria escritura, mas o fato é que ela tem livros históricos, mas ela não contém história, porque se tivesse de relatar toda a história da Bíblia, seriam necessários aí 750 mil páginas de estudo, né, de escrito, para falar sobre a história da Bíblia. Então, você vê Moisés falando do Gênesis ali, e tem como se ele estivesse em cima de uma montanha, vendo picos de outras montanhas. Então, ele relata os assuntos mais relevantes. Então a Bíblia é isso, é esse livro do homem caído, que Deus, através de homens santos, homens que Deus chamou, revelou a sua palavra para esses homens e falaram aquilo que Deus queria que o homem soubesse. Por isso que muitas vezes a gente lê o Gênesis e parece que falta resposta para muita coisa. Por exemplo, Caim mata Abel e casa com uma mulher. Quem é essa mulher? E aí vem essas questões. E isso se responde, né, teologicamente, mas não é a proposta agora. Aqui é a visão da Bíblia. A Bíblia é um livro muito interessante. E ela sobrevive no processo histórico justamente porque foi Deus que revelou. Foram ali 40 homens que escreveram a Bíblia, num período de 1.600 anos, homens que não se conheceram, que nunca se viram, muitos deles nunca se viram, né, com espaço de tempo muito diferente, mas falaram do mesmo Deus, do mesmo Messias, do mesmo plano de salvação. Então não existe na literatura mundial um livro como a Bíblia. E como eu falei anteriormente, é o mais amado e o mais odiado por isso. É o mais amado por aqueles que descobrem essa verdade, começam a ler e vê a mudança na sua vida, e mais odiado por aqueles que têm outras pretensões. Então, sabe que a Bíblia é um paradoxo, e a Bíblia é o último estágio da moral e do respeito. Por mais que as pessoas se frustrem com outras pessoas e com a igreja e com a religião, a Bíblia ela continua sendo o que ela é, que foi a proposta, a palavra de Deus para o homem caído. É muito interessante, mas qual que é a importância da Bíblia na vida do cristão? Ela deve ser seguida de maneira cega?
Porque existem pessoas, eu já conversei com pessoas particularmente, que eles acreditam que a Bíblia é importante, mas não é a coisa mais importante, que ela não é a palavra de Deus, que a palavra do Papa, por exemplo, é mais importante do que a Bíblia. O cristão hoje, ele deve seguir a Bíblia como sendo a coisa mais importante da vida deles, o manual de vida deles, ou sigo a Bíblia, mas tem coisas mais importantes, a palavra do pastor é mais importante do que está escrito na Bíblia? Então, o que eu vou falar agora é uma questão técnica, também uma questão prática. Quando eu olho para a Bíblia, eu preciso entender alguns princípios. Por exemplo, a Bíblia foi escrita, você tem Antigo e Novo Testamento, para 3 povos diferentes: judeus, gentios e igreja. Eu tenho que saber colocar cada um no seu lugar. O Antigo Testamento, por mais que eu aplique nos dias de hoje, eu tenho que observar o texto se não é um texto literalmente focado para Israel. Porque na literatura bíblica, a gente tem pretensões nessa literatura. Então, eu preciso saber interpretar. Por isso que a interpretação da Bíblia é muito importante. Então, há profecia que literalmente tem a ver com Israel e não com a igreja. Por exemplo, quando você lê o livro do profeta Amós, você vai ver profecia de Amós contra o Egito. Profecia de Amós contra Edom. Ele está falando para quem aquela profecia foi dita. Então, lendo isso aí, eu preciso entender que há profecias específicas. No entanto, ali há uma verdade estabelecida, há uma verdade moral que eu posso aplicar nos meus dias, aquilo que tem a ver com o contexto que eu estou vivendo ou que eu preciso ali. Agora, existem profecias que literalmente são para o nosso tempo. Existem 6.408 profecias da Bíblia e mais de 3.000 não se cumpriu ainda. Ela vai se cumprir no processo histórico no nosso tempo também. Então essas profecias, ao interpretá-la, observando para quem elas são direcionadas, eu posso aplicar. Quando entramos no Novo Testamento, o Novo Testamento foi construído todo num processo de igreja. Você tem ali de Mateus a Apocalipse, 27 livros que foi direcionado à vinda do Messias, o tempo dele conosco, do Cristo aqui, e todos os ensinamentos. Aí vem as epístolas, são 21 epístolas que tanto Paulo quanto os demais apóstolos deixaram para a gente, que é o relacionamento da igreja no seu dia a dia. Você tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro do Novo Testamento que é um livro histórico, você tem todo o início da igreja. E aí vem o Apocalipse, que é fechando, né, o cânon do Novo Testamento e encerrando toda a inspiração, o que nós chamamos de inspiração plenária. Quer dizer, nós não acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é inerrante. Isso é um fato que todo protestante, todo cristão que segue essa linha teológica acredita. Então, por que muita gente acha que a Bíblia ela está em segundo plano? Porque eles parece que não leram a Bíblia ou não souberam interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia ela é o que é, e o próprio Cristo falou isso, ele manda examinar as Escrituras, porque contém nela a vida eterna e são elas que testificam dele. A Bíblia, por si só, advoga a autoridade de ser a palavra de Deus. Então, como é que pode pessoas dizerem que a Bíblia não é a verdade e eles alegam que a verdade é outra coisa, sendo que a Bíblia própria diz que a verdade é ela. E o próprio Cristo diz que ele precisa, o homem que lê a Bíblia precisa examinar as Escrituras, porque são elas que vão direcionar o caminho. Então, essas pessoas, no mínimo, não conhecem a Escritura. Ou, conhecendo a Escritura, tentam manipulá-la, criando essas falácias, essa retórica para literalmente encobrir aquilo que querem fazer, que é contrário à autoridade da Bíblia. Você falou uns minutos atrás sobre o cânon da Bíblia, sobre essa questão da formação. A gente percebe hoje que existem diferenças de livros, de quantidade de livros da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Acho que, se não me engano, a Bíblia católica tem mais livros. Qual que é a Bíblia que está certa? Em que momento da história esses livros foram inseridos na Bíblia católica? A Bíblia católica é uma Bíblia mais completa? Qual que é as diferenças? Olha, o Antigo Testamento, que é a Torá e a Tanakh, nós temos ali a Bíblia judaica. Essa Bíblia judaica, na nossa Bíblia, tem 39 livros, os judeus são 22. Mas o conteúdo é o mesmo.
Porque na Bíblia judaica não existe 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, é só Crônicas, Samuel e Reis. Na Bíblia judaica, por exemplo, nós temos toda aquela parte dos profetas menores, né? Que nós, Oséias, Abacuque, todos os profetas menores. Então, na Bíblia judaica, a gente tem como um livro só, que é o livro dos profetas menores. Mas o conteúdo é o mesmo, totalizando 39 livros. E isso foi estabelecido principalmente por Esdras, que era um sacerdote e um hábil escriba. Ele que faz o cânon do Antigo Testamento. Depois que Esdras faz isso, apenas 2 livros foram inseridos ali, que foi Malaquias e Ageu, 3, né? Malaquias, Ageu e Zacarias. Mas estabeleceu os 39 livros, que são os livros do Antigo Testamento. Quando nós entramos no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito possivelmente foi um fragmento da Epístola de Tiago. Mas, enfim, nós temos 27 livros no Novo Testamento que, ao organizar, nós temos de Mateus a Apocalipse. Demorou um pouco mais o cânon do Novo Testamento, porque, diferente do Antigo Testamento, nós temos uma língua só, um povo só, uma cultura só. E aí Esdras faz isso como uma autoridade na parte sacerdotal e também um escriba excelente, um homem muito culto, muito preparado para aquilo. O Novo Testamento já foi um pouco mais complexo, porque agora a igreja ela está espalhada por todo o mundo. Nós temos igreja desde o Oriente Médio até a Europa. Então, esse cânon do Novo Testamento demorou mais tempo para ser estabelecido, porque povos diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, mas entender a Bíblia como um todo, e aí você começa a ver no 2º século as primeiras listas dos livros inspirados, até que chegou no Concílio de Nicéia, no ano de 325, a lista completa com os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Então nós temos aí 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento, totalizando 66 livros. Por toda a história da igreja, entramos à Idade Média, todo com 66 livros. Por mais que houve aí uma tradução, que a gente chama tradução da Septuaginta, que foi uma tradução no ano 250 a.C., que foi traduzidos também do hebraico, livros ali que não eram inspirados, eram chamados apócrifos, né? Esses livros foram traduzidos quando o bibliotecário lá da Biblioteca de Alexandria fez um líder político saber que faltava alguns livros, a literatura dos judeus não estava ali, então ele manda a carta ao sumo sacerdote Eleazar lá de Jerusalém pedindo os escritos dos judeus juntamente com sábios que pudessem traduzi-lo, e aí alguns livros apócrifos foram traduzidos ali, mas não entrou no cânon. Então, literalmente, nós temos só 66 livros, porque isso é alegado por alguns na tradução da Septuaginta que foram inseridos esses livros apócrifos, quando na verdade não foram. E daí nós temos todo o processo da história. A história da igreja se desenrola, a Idade Média vem, o período das perseguições, até que chega a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante, havia só 66 livros. Mas aí o monge agostiniano Martim Lutero, a partir do 1517, cola lá as 95 teses contra a Igreja Católica e naquele período tentaram agora pegar Lutero e não tinham nada contra Lutero. Lutero era muito preparado, doutor da Igreja. Eles querem vender a história, né? Os católicos querem vender a história como Lutero como um homem descompensado. Um homem descompensado chegar ao doutorado da Igreja Católica, então deve ser todos descompensados. Caso contrário, era um homem muito preparado. Ele descompensado porque saiu do sistema. Descompensado porque percebeu os desmandos do sistema papal. Descompensado porque não aceitou e, examinando as escrituras, percebeu que a igreja tinha fugido muito da realidade. Então Lutero levanta 95 teses, das quais quase 60 teses eram contra o papado. E aí fizeram um concílio chamado Concílio de Trento, 1546. Foi o maior concílio da história para julgar um homem. Lutero, Galileu e tantos outros fizeram e passaram por esse concílio. Então, disseram que Lutero tinha extraído, na tradução do alemão, alguns livros da Bíblia, que justamente é os livros. E quando a gente estuda a bibliologia, ou a introdução à bibliologia da FAB, tá aqui, ó, a gente vai falar sobre isso. Tobias, 1º e 2º Macabeus, são livros, são 7. Ao todo, no início, era 14. Mas tinham 7 que eram tão terríveis que eles mesmos tiraram. Aí ficaram só 7 livros a mais, e esses 7 livros totalizam agora 73 livros na Igreja Católica. Nós chamamos esses livros de apócrifos.
A palavra apócrifo significa espúrio, rejeitado. Quer dizer, não passou pelo teste canônico. A Igreja Católica chama de deuterocanônico, quer dizer, foi canonizado numa segunda leva. Não é sustentado isso. E ao ler esses livros apócrifos, por mais que eles tenham ali uma conjectura histórica, tem validade, você pode estudar, não tem problema nenhum, mas literalmente eles não são inspirados e eles sempre ficaram fora da lista dos livros inspirados da igreja. Muito interessante toda essa questão que o senhor falou pra gente. Uma dúvida que eu mesmo tenho sobre essa coisa da canonização, da formação da Bíblia, por que tem 3 evangelhos que são muito parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, e tem João que está separado ali com uma história um pouco diferente, sobre essa questão da canonização. Por que tem esses 3 evangelhos que são muito parecidos? Será que não foi um erro na canonização? 3 livros com uma história muito parecida sobre a vida e morte de Jesus. Explica um pouco pra gente aí o porquê desses 3 livros. São para pessoas diferentes, povos diferentes, é a mesma coisa ou foi um erro de canonização? Então, Samuel, a gente está falando de o cânon do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento começou a ser escrito, você tem ali um mundo totalmente diferente do mundo que nós conhecemos hoje. Quando eu falo totalmente diferente, porque o Império Romano regia toda a Palestina, então você tem o povo romano. De contrapartida, você tem toda uma herança dos gregos, Alexandre o Grande, você tem a língua grega, a cultura helênica espalhada por todo mundo, e em outro ponto você tem um pequeno povo nascendo, que é a igreja ali. Então você tem os judeus de um lado, a igreja do outro, que é a mistura de todos esses povos, você tem os romanos e os gregos. E a proposta da evangelização foi justamente essa. Não há incoerência em 3 evangelhos. A questão há uma perspectiva diferente da história de Cristo para 3 povos diferentes. Por exemplo, Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele tem como proposta inicial evangelizar o povo judeu. Por isso que Mateus é um livro que se preocupa com genealogia, fala Jesus, filho de Abraão, Então, Mateus vai trabalhar toda uma linhagem. Porque é assim que os judeus entendiam, é assim que os judeus esperavam. E na perspectiva de Mateus, o cobrador de impostos lá, o Levi, que era apóstolo de Jesus, testemunho ocular, era colocar Jesus como aquele que era o prometido, o Messias prometido. Não é à toa que na primeira vinda do Cristo, 330 profecias se cumprem. Então Mateus queria deixar bem evidente quem ele era. Ele era o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Já Marcos não tem essa pretensão. Marcos está escrevendo ali o seu evangelho para o povo romano. E se você ler o evangelho de Marcos, você vai ver que é um evangelho mais curto, mais rápido, como assim era os italianos, os latinos. Onde você abrir no evangelho de Marcos, você vai ver um Cristo trabalhando o tempo todo. E saindo Jesus, indo Jesus, e descendo de Jesus, e voltando de Jesus. Jesus está sempre fazendo alguma coisa no evangelho de Marcos. Porque o povo latino era muito dinâmico, era muito agitado. Então Marcos escreve um evangelho mais curtinho, mais preciso, para que o povo romano pudesse ver Jesus numa perspectiva de um homem, dinâmico, trabalhador, como assim eram os romanos. E você percebe que Marcos não se preocupa muito com genealogia. Então não é a prioridade dele. Ele quer mostrar Jesus como esse servo trabalhador, esse homem trabalhador que o tempo todo está em atividade. Já Lucas, ele começa o seu evangelho bem diferente dos outros 2. De tanto Mateus como de Marcos. Lucas, quando começa o seu evangelho, ele fala que pesquisou, que ouviu muitas pessoas, muitas testemunhas, que examinou os livros, como assim eram os gregos. Os gregos eram, nós sabemos a cultura grega, famosos pela filosofia, um povo intelectualizado. Então, nesse contexto, aquele que estava recebendo o evangelho da parte de Lucas, queria saber se Lucas realmente tinha examinado as fontes, né? Que era um certo Teófilo, né? Que ele tinha examinado, pesquisado a fonte, e Lucas deixa claro. Engraçado também que Lucas não é judeu. Ele é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, ele é gentil, possivelmente um grego, né? Então Lucas estava ali escrevendo o seu evangelho para um outro grego e falando quem Jesus era. Naquele contexto, Jesus pega a ideia da genealogia desde Adão. Quer dizer, Deus veio para os povos. Ele não veio só para o povo judeu, ele veio para toda a humanidade. Então esses 3 evangelhos a gente chama de sinóticos, que são bem parecidos.
A palavra sinótico quer dizer semelhante, eles não são iguais, eles são semelhantes, evangelho parecido, mas escritos com a proposta de povos diferentes. Nós temos também que entender que eles não sentaram numa mesa redonda e Lucas falou para Mateus, e aí, Mateus, o que você vai colocar aí no seu livro? Aí Mateus falou, Lucas, não sei, Marcos, você colocou o que no seu? Não foi bem assim, as coisas foram nascendo, né? Possivelmente até o primeiro evangelho a ser escrito, a gente chama de Font Kellen, é o evangelho de Marcos, ele é mais conciso. O evangelho de Marcos está dentro de Mateus e Lucas, é o evangelho que contém nos outros dois totalmente. Mas esses três têm essa proposta. Já o evangelho de João, outra coisa. O evangelho de João é totalmente diferente. E qual que é a história do Evangelho de João, então? O que ele tem de diferente dos outros três? Então, o Evangelho de João, ele não escreve nesse período dos três. Possivelmente o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro, Mateus e Lucas na sequência, foi um evangelho escrito na década de 60. Ou seja, a igreja tinha 30 anos de fundação, mais ou menos. Então, eles começam ali a perceber, já estavam ficando velhos, né, principalmente Mateus, e começa a perceber que os povos precisavam receber o testemunho de Jesus, porque enquanto os apóstolos estavam vivos, a doutrina dos apóstolos, quer dizer, o ensinamento dos apóstolos prevalecia. O que eles diziam estava dito, mas esses homens estavam sendo recolhidos já. Então a ideia agora era colocar a história de Jesus no pergaminho lá, para que os povos pudessem ler aquilo depois. Então, no mesmo período, com propostas diferentes de evangelização, eles três escreveram aos judeus, aos gregos e aos romanos. João não. João, quando escreve o seu evangelho, João está no final da década de 80. Eu estou falando do primeiro século aqui. Então, João escreve por volta do ano 86. Ou seja, eles escrevem por volta do ano 62, 63. João escreve por volta do ano 86. Quer dizer, a igreja já tinha um tempo de estrada. E João percebe que muitos cristãos estavam se decepcionando com a fé. A igreja cresceu, o apóstolo Paulo fez um grande trabalho, Paulo abriu dezenas de igrejas só na Bíblia, fora aqueles que abriram outras igrejas a partir de Paulo, né, os discípulos de Paulo e toda a influência de Paulo. Então o mundo agora era um mundo cristianizado. Havia igreja desde Jerusalém até as partes mais altas da Europa. Já tinha igreja, a Macedônia inteira tinha igreja, a Ásia Menor inteira tinha igreja. E aí João, percebendo que muitos cristãos estavam esfriando na fé, justamente porque a igreja cresceu, e com esse crescimento da igreja vieram muitos pensamentos diferentes, como está acontecendo hoje. Né? Muitos pensamentos diferentes para dentro da igreja. Havia um grupo que acreditava que Jesus não era Deus, né? Havia outros grupos que acreditavam que em tantas outras falácias e coisas, mas enfim, a base primária aqui é que Jesus não era Deus, ele não podia ser Deus, porque se ele fosse Deus ele não morria. E aí João começa o seu evangelho diferente de todo mundo, de todos os outros evangelistas. Eu imagino como é que alguém, sem dar uma saudação, uma carta sem saudação, né? Sem uma introdução, ele fala começa assim, direto. Já começa direto. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ninguém escreve o evangelho assim. Parece que João está zangado. Ele está respondendo aos gnósticos, que era um grupo que tentava desmerecer a divindade de Cristo, né? E aí se trabalha muito isso. E tem então, grupos desse até hoje, né? Que tentam desmerecer hoje Jesus como Deus. Hoje a gente está vivendo algo parecido, é outro contexto, outro mundo, claro, outra cultura, mas as pessoas, elas tentam destruir a imagem de Cristo o tempo todo, tentam criar. Isso vem acontecendo mais ainda de 2 séculos para cá, né? Com a teologia liberal, né? Desconstruindo a espiritualidade da Bíblia e tentando colocar tudo aquilo que é espiritual, que é milagre, no nível natural das coisas. E aí acontece justamente o que está acontecendo, essa incredulidade dos últimos dias. Olha, vou falar uma coisa para você. Um conteúdo desse, de graça, você não acha em lugar nenhum. Então eu vou te pedir só uma coisa. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo que precisa conhecer mais de Deus, mais da Bíblia. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não conhece a história de formação, quais foram os autores, a história de vida dos autores. Então só vou te pedir uma coisa. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal aqui da FAB. A ideia é trazer conteúdos como esse que possam edificar a sua vida. Então, aproveitando essa parte da teologia liberal que o senhor falou, tem um movimento hoje em dia que fala sobre a Bíblia ser reescrita. A Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é inerrante, que ela é a palavra de Deus,
ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus inspirou esses homens para escrever todos esses livros que a gente tem acesso na nossa mão hoje. Mas ainda tem grupos de pessoas hoje, em plena 2023, que falam sobre reescrever a Bíblia, como se a Bíblia estivesse antiquada, como se o conteúdo dela já não valesse mais para os dias atuais, porque a realidade é outra. Fala um pouco pra gente, a Bíblia precisa ser reescrita? Como eu falei anteriormente, Samuel, a gente só precisa saber interpretar a Bíblia e interpretar no seu contexto. Para que, lendo, por exemplo, passagens específicas da Bíblia, a gente não coloque ela como se fosse uma verdade para mim. Talvez Paulo, por mais que toda a Bíblia é inspirada e nós cremos nisso, por exemplo, Paulo, quando está em Corinto, ele está falando a um povo que estava servindo a um Deus estranho. Então, havia um templo lá, e Paulo fala sobre as prostitutas do templo. Ele ensina muito, ele passa 18 meses em Corinto. E nesse contexto, Paulo fala justamente sobre o uso do véu, porque havia um templo onde prostitutas, mulheres, vendiam o seu corpo, que eles chamavam de culto, né? E elas tinham a cabeça rapada, que era um sinal para que as pessoas, os homens, pudessem buscá-la, procurá-la como uma mulher que prestaria a sua adoração, a sua divindade, mas a gente chama isso de prostituição. Então Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, sabendo que muitas dessas mulheres tinham agora recebido a fé. Então Paulo escreve falando do seguinte, sobre o véu da cabeça. Era um contexto dali. E imagine, os cultos eram na casa dos irmãos e essas mulheres agora se direcionavam para cultuar a Deus com os irmãos. E estava tendo alguns impasses aí, porque cabelo não nasce da noite para o dia. Então Paulo orienta que essas irmãs coloquem véu na cabeça, porque o texto deixa claro, o cabelo foi dado no lugar do véu. Não era uma doutrina que se teria que orar com véu na cabeça. Isso não é o grande problema. O problema é fazer de uma doutrina como essa uma obrigação. Ou de um costume como esse. Não é uma doutrina, é um costume. Uma obrigação. O que Paulo está tratando é um algo daquele momento, daquele lugar. E a gente precisa entender isso. Há textos da Bíblia que são assim. Então nós temos que entender. Existem situações que é um problema localizado, então Paulo dá uma resposta para aquela situação. Agora, aquilo que é moral, aquilo que é doutrina mesmo, aquilo não pode ser mudado. Porque assim, é verdade absoluta. Deus não está no espaço-tempo de homens. E quando a palavra de Deus ela foi revelada, a palavra de Deus para a construção da vida eterna, ela não foi revelada baseada em mais de 5.000 idiomas e milhares de culturas diferentes. Ela não foi... mas se uma pessoa estiver em um país que, por exemplo, ter a poligamia, que a gente chama de adultério, a poligamia é algo praticável. Pois é, mas se ele for cristão, ele não pode. Quando a gente fala sobre isso, a gente não está aqui desmerecendo o país e a sua cultura. A ideia não é essa. Cada um constrói a sua lei como quer. Romanos capítulo 13 fala que nós temos que estar sujeitos às autoridades. Agora, uma coisa tem que ficar clara, desde que as autoridades ou as leis construídas não sejam leis que confrontam com a lei de Deus, que é a maior. Exemplo disso, Daniel, quando no capítulo 6 foi orar. Uma lei foi criada ali para pregar Daniel, que não podia orar por 30 dias, senão ao rei Dário, ao rei Ciro, ao rei do Império Medo-Persa. Então Daniel não leva isso em conta. Ele sempre foi doutrinado, sempre foi um homem que você vai ver que o próprio anjo testifica dele no capítulo 10, fala, homem, tu é muito amado. Quer dizer, era um homem íntegro, era um homem que não tinha dolo algum, um homem que, olhando para Daniel, você percebe que era um homem que seguia regras. No entanto, quando as regras foram feitas para afrontar o Deus de Daniel, ele não aceitou não. A mesma coisa é hoje, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia foi escrita para o homem caído e ela tem princípios inegociáveis. Não importa a cultura ou quem diga, porque a Bíblia está acima de pastor, de bispo, de apóstolo, de papa, de qualquer profeta. Ainda mais aqueles que vêm na internet que muitas vezes nunca leram a Bíblia, nunca leram, não sabem explicar coisa nenhuma, quer pagar de inteligente, mas na verdade acaba falando um monte de bobagem. E esses... não se preocupe, eles vão ter que prestar conta depois do que estão dizendo. A Bíblia, Samuel, ela foi construída para levar o homem para o céu. E não para interesses particulares de grupos, quaisquer, de qualquer lugar.
Eu acho que o defeito nosso e o problema nosso do cristão, ou de muitos pastores, é querer debater com pessoas acerca das suas convicções. Não, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no mesmo Coríntios que eu falei do véu há pouco, veja, tem um texto, eu vou ler até o texto, eu poderia citar o texto aqui, mas eu vou ler porque fica muito mais interessante quando a gente lê o texto na sua íntegra. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Nós não estamos lidando o que é certo e o que é errado na perspectiva, na cosmovisão do mundo de hoje. A ideia não é essa. Eu não estou discutindo o que você acha politicamente correto e o que você não acha. Não, eu não estou nesse nível. Então, o que as pessoas constroem para o seu bel prazer, para aliviar sua consciência culpada, ou para tentar dar respostas a quem quer que seja, a discussão aqui não é essa. A discussão é, estamos em outro nível. Nós estamos falando aqui quem vai herdar o reino e quem não vai herdar o reino. Mas essa é a grande questão de muitos quererem descredenciar a Bíblia. Porque assim, se a Bíblia não é a palavra de Deus, então essa reino, regras, inferno, céu, não existe. Isso é construção do homem. Ou como muitos dizem, né, muitos filósofos aqui chegaram a dizer que a religião foi construída como o ópio do povo. Karl Marx falou isso. E a ideia é que foi construída para manipular o povo. É sério? Você acha isso? Então viva isso, meu amigo. Agora, não é isso que nós acreditamos. Um cristão não crê nisso. Um cristão acredita que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E nós, nas devidas proporções da interpretação, como eu falei há pouco, temos que segui-la. Aquilo que é lei moral, ela não é negociável. Aquilo que é princípio básico, não é negociável. Paulo fala e continua: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Olha o contexto. É Paulo que está falando, irmãos. Vamos tirar também 1 Coríntios, como foi esses dias. Vamos reescrever, como foi esses dias dito por pessoas aí que precisa ter uma Bíblia que agrade a eles. Mas ele continua: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, aí ele fecha, herdarão o reino de Deus. O discurso não é aqui o que é certo e o que é errado para você. O que é politicamente certo, politicamente errado para você. A questão é quem vai herdar e quem não vai herdar. Por isso que há uma insistência muito grande em descredenciar a Bíblia. A Bíblia vai na contramão da sociedade, né? Em reescrever a Bíblia. Só que quem autorizou e quem revelou é um ser atemporal, onipotente, onipresente, onisciente, imutável e que não está sujeito a culturas e nem a convicções pessoais de ninguém. E por conta disso, ela é mais atual do que nunca, né? Mais atual do que nunca. Apocalipse vai fechar os que vão ficar de fora. Então, ficar de fora é porque não fica de dentro. Apocalipse 21 fecha e 22 dá conta, né? E nós temos que entender isso. A Bíblia, ela é muito importante. Ela influenciou culturas e reinos. Ela influenciou toda a cultura ocidental. E a resistência de muitos países que têm outras convicções, outras religiões, e não receber a Bíblia é pelo medo que eles têm da mudança, né? Ela fala: não, mas eu tenho o direito de acreditar no Deus que quiser. E eu sei disso. Quem é que está questionando isso? Mas, da mesma forma que um país cristão deixa qualquer um falar da sua fé, eles deveriam também usar o mesmo princípio com a gente, mas eles não deixam. Justamente pelo medo que a Bíblia causa, pela mudança que a Bíblia traz numa sociedade e num povo. Principalmente hoje no Brasil, se fala muito sobre o Estado ser laico, só que o Estado laico não quer dizer que é um Estado ateu, Claro quer dizer que é um Estado que defende, o laico ele defende todas as religiões. Todas as religiões. Então, em sala de aula, um professor que é budista, ele pode falar do budismo, e a mesma coisa deveria servir para o cristão, né? Ele pode falar sobre o cristianismo. Só que na realidade a forma que o nosso país, e não só o nosso país, mas o mundo está seguindo hoje, pode tudo, mas o cristianismo não. Mas o Estado não era laico? Não, o Estado é laico, então o Estado é ateu, não pode religião. Na verdade, o Estado ser laico não quer dizer bem isso, né?
Aí só mostra a narrativa que a política, que o mundo tem criado contra o cristianismo em si, né? Percebe essa perseguição moral. Um dos motivos, Samuel, de eu ter, às vezes, dedicado o meu tempo a estudo da profecia é justamente por isso, porque a cada 4 versículos da Bíblia, uma é profecia. E esse momento que nós estamos vivendo, profeticamente falando, é um momento que merece a nossa atenção. Justamente que Paulo fala em 2 Timóteo, que nos últimos dias será assim. O homem será amante de si mesmo, presunçoso, orgulhoso, não vai aceitar a verdade, antes que como comichões nos ouvidos. Então nós estamos vivendo justamente esse tempo. É um tempo que as pessoas não aceitam tudo. Se você falar assim, olha, a partir de hoje eu quero ser ou defender tal doutrina, as pessoas aplaudem porque você é diferente. Mas se você falar, eu sou um cristão que já tem 2000 anos de existência, que tem uma teologia muito bem formada, que tem um argumento muito forte, e nenhuma religião do mundo se compara ao cristianismo em termos de argumentação e literatura, e foram desde a área científica, e queira falar o que quiserem falar, até na área comum da assistência social, no meio da vida, do mais pobre, do mais rico. O cristianismo ele chegou e influenciou e mudou e contribuiu na área da faculdade, da educação. O cristianismo mudou o mundo. Então você tem o cristianismo como uma base fundamental da cultura mundial. Só que agora esse cristianismo não é aceito mais. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem viver segundo si mesmo. São amantes de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Mas a discussão nossa não é o que você acredita. A discussão nossa é quem vai herdar e quem não vai herdar. E é aí que está a diferença. O programa de hoje está caminhando para o fim. Foi muito bom conversar sobre a Bíblia, sobre entender como ela se formou, sobre os evangelhos e tudo mais. Antes eu vou fazer só mais uma pergunta para o pastor Silas Dourado, mas eu gostaria que você se inscrevesse no canal novamente, vou te pedir, vou te lembrar. Se você tem dúvidas para os próximos programas, a ideia desse programa é isso, tirando dúvidas teológicas. Aqui, a gente está aqui para ensinar de uma forma didática, o pastor Silas Dourado, um homem muito capacitado, para tirar suas dúvidas, para ensinar. E eu gostaria que você se inscrevesse no canal, comentasse aqui as suas dúvidas, você tem, curta e compartilhe para aquele amigo que gostaria de saber mais sobre o livro que ele está lendo, esse livro tão importante. Falando sobre a importância da Bíblia, qual que é a importância da Bíblia para o cristão? Quais são os motivos que ele tem para estudar a Bíblia? Então, Samuel, quando nós falamos sobre a importância da Bíblia, a Bíblia é um livro que tem influenciado gerações, como eu falei para você. Quando nós lemos a Bíblia, naturalmente nos tornamos mais capacitados, mais sábios. E o estudo da Bíblia é importante, e é uma ordem do Senhor. Desde os tempos que a Bíblia começou a ser inspirada, escrita ali, já havia a ordem. Por exemplo, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Josué substitui Moisés. E logo de início, o Senhor ordena a Josué meditar na palavra de noite, porque nela tinha a vida eterna. E essas questões teriam que ser colocadas em prática, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que é o que a gente está falando aqui. Você entra, por exemplo, no todo o processo dos livros, os salmos, os livros de poesia. Primeiro o salmo faz essa exortação. Depois de vir um conselho que o homem não sentaria em roda de escarnecedores, mas o segundo versículo, olha o que ele fala. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Quer dizer, em toda a Bíblia, ela orienta o homem a estudar. E quando eu falo estudar, não é ir para um culto, ler a palavra uma vez por semana, é fazer um estudo exaustivo. Porque não vai virar massa de manobra do seu ninguém, não é peça que não pensa sozinho. Não, pelo contrário, nós não somos bois. Nós somos pessoas que pensam. Quando Deus fez o homem lá no Gênesis, lá no capítulo 1 de Gênesis, falou, façamos o homem a nossa imago Dei, a nossa imagem e semelhança. Vem de Deus para o homem muitas coisas, entre elas, imortalidade. O homem não foi feito para morrer. Talvez por isso, e isso um próximo tema a gente fala sobre a vida pós-morte, o homem não foi feito para morrer. Não é por isso que nós não aceitamos a morte, né? Sabemos que vamos morrer, mas nós não aceitamos. Porque a carne morre, mas de fato a alma do homem não morre.
O homem não foi feito para morrer, por isso a resistência do homem em aceitar a morte. Segunda coisa que veio de Deus para o homem, senso de espiritualidade. Você não vai ver os animais, por mais que em termo de figura de linguagem, a Bíblia usa essa expressão, a criação louva a Deus, mas na verdade quem louva a Deus, quem adora a Deus é o homem. Porque o homem tem capacidade de adorar a Deus. Quando fez o homem, tem um espaço dentro do homem que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Por isso que a presença de Deus é importante na nossa vida. E a falta de presença de Deus, é por isso que muita gente acaba falando mal da Bíblia, falando mal das coisas de Deus e negando o próprio Deus. É a falta de sua presença. Uma vez perguntaram para um grande teólogo chamado Agostinho de Hipona o que eram as trevas. Ele falou, é a falta de luz. Ou seja, cada vez que você se afasta de Deus, você entra no terreno do inimigo e você começa a pensar de forma diferente. Então, o estudo da palavra é muito importante, conhecer a palavra é muito importante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia vai falar isso o tempo todo. Entramos, por exemplo, no livro dos profetas, você vai ver o profeta Oséias, nós até gravamos uma pílula essa semana aí para divulgar nas redes sociais, no Instagram. Oséias fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento destrói. E aí vai todo o processo, né, do Antigo Testamento, a orientação de Deus em conhecer as Escrituras para que esse homem não seja ignorante acerca de Deus. Então Deus fez o homem, veio de Deus para o homem, o senso, a imortalidade, o senso de espiritualidade e também a inteligência. A inteligência só o homem tem, os animais não são como nós. Nós somos inteligentes porque recebemos de Deus e essa capacidade de inteligência nos faz escrever, nos faz entender, nos faz pesquisar, nos faz compreender as verdades não só de Deus, mas do mundo à nossa volta. Entramos no Novo Testamento, Samuel, e a importância do saber e da inteligência é tão grande que até o próprio Cristo passou por isso. Lucas capítulo 2, versículo 40 e 52, diz que o menino crescia não só em estatura, mas em conhecimento e graça. Então o conhecimento é importante para tudo, por isso que nós orientamos. Aqui da FAB, nós falamos, faça um curso de teologia. Na igreja, por exemplo, quando eu apacento a igreja, e na igreja tem o discipulado não tem custo nenhum, todo membro que chega na igreja passa por 3 meses de discipulado sem custo algum. Tem discipulado para casais, o saber e o conhecimento ajuda ao ser humano a crescer como um todo. Então essa parte precisa ser explorada mais pelas igrejas. Infelizmente, a falta de conhecimento está destruindo a igreja. Isso é um problema sério. Novo Testamento, você tem o próprio Pedro. Pedro talvez fosse ali o mais indouto dos apóstolos, um homem simples, pecador. Mas Pedro fala em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Olha o conselho que Pedro dá. E sem falar em Paulo, e é o texto clássico, né, em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala sobre o obreiro tem que apresentar a Deus aprovado. Todos nós somos obreiros de Deus na grande seara. Né? O ide, pregar o evangelho, está no imperativo e é para todo cristão. O Apocalipse, fechando o último livro da Bíblia, é muito claro, logo no primeiro capítulo, bem-aventurado quem lê, quem ouve e o que pratica as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Então, enfim, por que estudar a Bíblia é importante? Porque nos torna mais sábios, porque nos traz paz de espírito, porque nos faz mais equilibrados, porque fortalece a nossa alma e o nosso espírito, porque através do estudo da Bíblia nos tornamos mais generosos, amorosos. E quando eu falo do amor, não é um amor que destrói a verdade de Deus, como muitos têm alegado nas redes sociais, né? Cadê o amor? O amor está em Deus. E Deus deixou diretrizes, porque o homem não sabe nem o que é o verdadeiro amor. O amor do homem é condicionado aos seus interesses. O amor de Deus, o amor ágape, é um amor que transcende o entendimento humano. E esse Deus nos deu diretrizes. E essas diretrizes, Samuel, está aqui, ó, na palavra. São diretrizes que estão na Bíblia Sagrada, e é por isso que, mais uma vez, eu repito, há uma resistência muito grande de pessoas em estudar as Escrituras e aí, tornando-se ignorantes, eles vão pecar contra Deus, errar. E o nosso discurso aqui não é o que é politicamente correto, é o que nos separa de Deus e que nos livra da ira futura. É aqui que nós nos repautamos. A própria Bíblia vai dizer, falando isso sobre o amor, a gente já está encerrando esse programa, que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado.
essa coisa de amar. Deus é amor. Mas o que é amor? Como o pastor Silas falou pra gente agora. O amor não é amar a pessoa e o pecado dela e passar pano pra ela. O amor é amar a pessoa e condenar e falar, olha, você tá fazendo errado, não siga por esse caminho. Porque se a pessoa se importa a ponto de falar o que você tá errando, significa que ela se importa e ela ama você. Deus nos ama e condena o nosso pecado. E é por isso que Jesus está aqui, para nos salvar, para nos trazer salvação, para fazer essa ponte entre nós e Deus. Foi um programa muito bom, pelo menos para mim, foi de muito aprendizado. Semana que vem tem mais, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Coloca nos comentários a sua dúvida, um conteúdo que você gostaria que nós trouxéssemos para o programa aqui, tirando dúvidas teológicas. Todo esse conteúdo sobre a Bíblia, a gente não tirou da nossa cabeça não, tá? A FAB tem ótimos livros, acho que tá dando para ver na câmera aí. Se você quiser aprender mais, eu te indico que você venha estudar na FAB. Nós temos ótimos cursos de teologia, curso básico, médio, bacharel. E curso online. Né? Curso online. Se quiser estudar da sua casa, você mora fora do Brasil ou um lugar muito distante aqui de São Paulo, capital, você pode estudar com a gente online. O site vai estar aparecendo na tela e vai estar na descrição também, se você quiser ter acesso a esse livro ou estudar teologia com a gente presencial aqui em São Paulo. Foi um prazer participar desse programa com você. Foi muito bom para mim, eu pude aprender mais sobre a formação da Bíblia, sobre os escritos de Paulo, sobre os evangelhos, sobre a Bíblia na atualidade. E a ideia desse programa é isso, é trazer conhecimento de qualidade para você aprender mais sobre Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, a Bíblia ela é atual e não precisa ser reescrita. Pai, faz aí umas considerações finais para a gente terminar esse programa aqui. Eu agradeço a todos aqueles que têm acreditado no nosso trabalho, Samuel. Em momento algum nós estamos aqui para brigar com ninguém, como muitos às vezes fazem podcasts, programas como esse para trazer polêmicas. A ideia não é polemizar. A ideia é instruir o povo de Deus, porque a Bíblia fala que nós temos que seguir a paz com todos. Mas essa paz não pode ser condicionada à desconstrução das verdades da Bíblia. Então nós estamos à disposição, orando sempre para que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada um e traga paz. E traga as verdades que cada um precisa saber, a verdade da Bíblia, né, no coração de cada um, para que eles possam viver uma vida em Deus. Nos siga nas nossas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Instagram e o nosso site. Deus te abençoe e esse foi um Tirando Dúvidas Teológicas. Até a próxima.